Mano, os jogadores do Racing do Uruguai ficaram surpreendidos com a arena do Corinthians e também com a torcida. Vamos dar uma olhada. Aí, rapaziada, todos os jogadores do time tirando foto, até a comissão técnica. Provavelmente eles nunca jogaram num campo assim, de tanta qualidade, num campo de Copa do Mundo. E ali já estava entrando com aquecimento, todos com celulares ali gravando, mostrando, postando, né, nas redes sociais que estava aqui no Brasil, né. E todo mundo tava bem feliz ali, só de ver o estádio e a torcida baiana. A torcida faz a parte dela, né. Os caras muito felizes de estar jogando na Neoquímica, pô. Filmando tudo. Quem não quer jogar na Neoquímica, né? Provavelmente é o estádio mais bonito do Brasil. Pra mim é o estádio mais bonito do Brasil. Os caras estão encantados vendo o campo. Isso demonstra admiração, né, dos rivais. E até a comissão de arbitragem ficou admirada com o estádio. Guilherme Guerreiro e toda a equipe de arbitragem deslumbrada com a Neoquímica Arena, a beleza do estádio. Até a arbitragem, sabe? Os caras estão apitando o jogo, mas admiram o campo. É toda a comissão de arbitragem, não é só o árbitro, é a comissão inteira de arbitragem, bandeirinhas, tudo. E nisso dá pra ver a admiração não somente dos jogadores rivais que vêm lá do Uruguai, mas também da comissão técnica pra mostrar que esse estádio é maravilhoso. Enfim, rapaziada, vamos dar uma olhada na entrevista do Hugo Souza pós-jogo, ele que retornou e é um dos principais jogadores do elenco. Saudade de vocês. Pode sentar, fica à vontade. Quando ganha, né? Bom, Voltou em grande estilo, hein, cara? Feliz por ter voltado, né? Então, desde já eu quero agradecer ao departamento médico, aos doutores, né? Porque me deram todo o suporte possível para que eu pudesse estar 100%, né? Eu falei que eu só ia voltar quando eu tivesse recuperado, mas que eu queria recuperar o mais rápido possível. E era uma lesão ali complicadinha, chata, e o tempo de recuperação era até mais longo do que nós voltamos, porque a gente foi bem incisivo no tratamento, precisamos fazer alguns procedimentos para que eu pudesse voltar o mais rápido possível. Então quero agradecer a todos eles, todo o departamento médico, quanto os doutores, tanto os fisioterapeutas, ao meu fisioterapeuta também particular, o Júnior, que a gente trabalhou full time, dia, tarde e noite, para que isso pudesse fechar o mais rápido possível, estar aqui. Então, de início eu quero deixar esse agradecimento a essas pessoas, nesse momento da minha carreira que eu nunca passei, primeira vez que eu tenho uma lesão, que eu fico fora por lesão, então eu quero agradecer essas pessoas aí. Fala das defesas, então, desculpa, só para completar. Aquela no começo do jogo na gaveta, uma que você voou já no segundo tempo, ou uma sequência milagrosa mais pro fim do jogo? Eu quero fazer meu trabalho, desempenhar o melhor, fico feliz por ter voltado dessa forma, ajudado a equipe a vencer. E óbvio que ainda falta um pouquinho tecnicamente, fisicamente, mas estou muito bem por não estar sentindo dor, está totalmente zerado. Então eu fico feliz por ajudar dessa forma e espero que seja sempre assim. E voltando já na fogueira, né? Um jogo decisivo pela Copa Sul-Americana e agora contra o Flamengo, um confronto que tem relação com a sua própria história também, né, Hugo? São jogos que são as fogueiras que a gente gosta, né? Era um jogo muito importante, a gente sabia da importância do jogo de hoje, a gente precisava muito vencer para que a gente pudesse retomar um caminho para a nossa classificação nessa competição. E eu queria muito voltar justamente por esse motivo. E fico feliz pela vitória. O time soube se comportar muito bem, mediante uma situação totalmente diferente. A gente não controla, a gente teve um jogador expulso logo no início do jogo, mas a gente se comportou muito bem no primeiro tempo, mesmo com um jogador a menos. A gente soube trabalhar bem a bola, soube criar um pouco mais as oportunidades. Não fomos tão efetivos, mas
No segundo tempo ficou um jogo mais aberto, duas equipes que precisavam vencer, isso era normal. Mas eu tenho que agradecer a equipe e parabenizar por todo o esforço, porque mesmo com um jogador a menos a gente soube se defender muito bem e também buscar o resultado. Além das suas ótimas defesas, o Mateuzinho também teve um momento de herói ali na reta final do segundo tempo. Você já teve a oportunidade de agradecê-lo agora no vestiário. E aproveita e fala também sobre a questão de um novo treinador. O quanto você acha que isso atrapalha o desenvolvimento do time, o crescimento do time mesmo, num período ainda sem a definição de um novo técnico? Eu e o Mateuzinho, a gente tem uma relação de amizade há muito tempo, né? Que bom que a gente traz ela para dentro de campo em lances como esse. Os dois pés ali para salvar a bola no último minuto, mas isso mostra o que foi o esforço da equipe, com um jogador a menos, para que a gente pudesse buscar essa vitória que era muito importante para nós. Essa situação do treinador, a gente deixa para o Fabinho e para o presidente de resolverem, que a gente sabe. Isso foi ontem, né? O Dorival acabou de ser anunciado que ele vai ser o novo técnico do Corinthians. Sabe que eles são os melhores para fazer isso, né? Eles são os profissionais disso, então eu tenho certeza que eles vão fazer a melhor escolha. E desde já quero agradecer ao Orlando e à comissão do Sub-20 que se dispuseram para estar ajudando a gente nesse período. E graças a Deus com 2 vitórias, eu espero que a gente possa continuar vencendo, e independente do comando que venha, a nossa função é dar o nosso melhor pelo clube dentro de campo, e é isso que a gente vai fazer. Independentemente do desfecho, que a gente sabe que há uma negociação em andamento com um treinador que tu conheces bem, eu queria só que tu pudesse falar um pouquinho pra gente sobre a tua experiência com o Dorival, não só enquanto clube, mas, é um cara que te colocou numa pré-lista de convocação, de seleção brasileira. O que tu tem a dizer pra ele de forma geral, sem compromisso? O professor Dorival é um grande treinador, né? Não é à toa que estava na seleção brasileira há pouco tempo. E eu trabalhei com ele, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Flamengo, então é um grande profissional, além de um grande ser humano, e tanto ele quanto sua comissão. Então, se for ele mesmo que vier, as portas estão abertas, sei que ele vai vir para ajudar, sei que ele vai vir para agregar muita coisa, que é um cara que vai agregar muito ao nosso time. E, se for ele que venha para nos ajudar, e eu particularmente gosto do trabalho dele porque já trabalhei junto com ele. É um cara que me deu a oportunidade de estar numa pré-lista, como você falou, mas, essa decisão é do Fabinho, não é minha. Mas se for ele que venha para nos ajudar, e as portas estão abertas. Hugo. O Donelli assumiu uma responsabilidade muito grande, porque ele pegou o sarrafo lá em cima quanto à qualidade. E ele apanhou muito das redes sociais. Você chegou a conversar com ele sobre isso? Não especificamente, né? O Dona, muito melhor do que eu, sabe o que é isso aqui, sabe o que é vestir essa camisa, sabe o que é esse clube. E por mais que eu tenha passado justamente pelo que ele passou, né, eu acho que ele foi muito mais forte do que eu, né? Porque no dia a dia ele não baixou a guarda, trabalhou da melhor forma, por mais que eu acho que algumas críticas até elevadas, né? Porque o futebol a gente vive de resultado, então quando o resultado não vem, a gente vai achar um para criticar mais, um vai ser mais cobrado do que o outro, isso é normal, a gente tem que acostumar com isso, mas eu tenho certeza que ele fez o melhor dele, todas as vezes que precisar dele, ele vai continuar dando o melhor. E eu costumo dizer que eu só consigo fazer o meu trabalho da melhor forma, desempenhar o meu melhor futebol, porque se eu der brecha, eles são muito bons. Tanto ele quanto o Longo, o Cauê e o Cadu. A qualidade de treino é muito alta e eu falo que se eu der brecha, eles passam por cima. Então, se eu sou bom é porque eles também são muito bons. Então, a gente tem que agradecer, né? Porque eles elevam o nível do nosso trabalho e toda vez que tem a oportunidade, eles dão conta do recado. O Corinthians enfrentou um time que não tinha pontuado ainda, né? Não pontuou, inclusive, agora na competição. Você acha que apenas a expulsão do Félix justifica também a dificuldade que você acha que o Corinthians teve aqui hoje na Neoquímica Arena? Com certeza. Eu acho que mesmo com a expulsão, nós fomos melhores no jogo. No final do jogo foi onde eles criaram algumas oportunidades por ter um jogador a mais, por ficar um jogo mais de transição. Eram duas equipes que precisavam da vitória e o jogo era normal se encaminhar para isso. Mesmo dentro desse cenário, a gente conseguiu se comportar muito bem, a gente conseguiu fazer um jogo seguro e conseguimos fazer o gol que a gente precisava e principalmente os 3 pontos, que é o mais importante, né? A gente soube se adaptar à situação do jogo e fizemos, para mim, o primeiro tempo foi espetacular, faltou o gol, né? Porque nós com um jogador a menos, eu perguntei ao professor ali que se eu poderia participar um pouco mais da criação, adiantar para usar um pouco mais o meu pé. Ele falou que sim, então não precisou mudar tanta estrutura com a bola. Então isso ajudou bastante nossa equipe. Fizemos um grande primeiro tempo. O segundo tempo ficou um pouco mais aberto,
mas a gente foi feliz em fazer o gol e se defender muito bem. Enfim, rapaziada, até os jogadores do Racing do Uruguai e também a comissão de arbitragem encantados com a Neoquímica Arena. E não é de menos, né? Essa torcida, esse campo, é um campo de Copa do Mundo, então claro que eles vão ficar encantados de jogar ali. Muitos grandes jogadores já jogaram ali. Então, pra mim, é o estádio mais bonito do Brasil. Comenta aí se você acha também. E provavelmente pros rivais também, porque eles estavam admirando, estavam tirando foto. E falando sobre o jogo, o Hugo Souza tem total razão. O Corinthians conseguiu jogar muito bem com 1 a menos. Claro, era um jogo que só importava a vitória, porque se empatasse ou perdesse, estava provavelmente fora da Sul-Americana. E falar um pouco do Félix Torres, né? Porque o Félix Torres ama fazer cagada no Corinthians, porque ele já foi expulso contra o Palmeiras, queria eliminar o Corinthians do Paulistão, da final, e também queria eliminar o Corinthians da Sul-Americana. E um jogador profissional no nível do Corinthians não pode fazer isso. Para mim, um jogador que tá no Corinthians jamais pode cometer um erro desse. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.